Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Como Sônia falou, o nosso tema é comportamento e vida, tirado do livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos fazer inicialmente algumas considerações para depois adentrar dentro do texto da passagem desse capítulo de referência que nós já citamos. Primeiro vamos buscar no Livro dos Espíritos um comentário de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, na questão 876. É como uma base, como um referencial a respeito do comportamento. Se a gente tiver alguma dúvida, o referencial é esse que nós vamos citar, que já foi citado por Jesus. Allan Kardec apenas aproveitou, retirou e novamente vem a trazer esclarecimentos, seus comentários nessa questão. O critério da verdadeira justiça, porque a gente diz, como vou fazer um comportamento? Como será o meu comportamento? Será que meu comportamento é justo? Se a gente tiver dúvida, é só ver essa passagem de Jesus e relembrada por Allan Kardec. O critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros. Então, se a gente tiver alguma dúvida, como está sendo o nosso comportamento, é só relembrar essa passagem de Jesus e citado por Allan Kardec nessa questão do Livro dos Espíritos. Desejar para o próximo aquilo que verdadeiramente desejamos para nós. Se não estiver assim, então, possivelmente, o nosso comportamento não está adequado. Não é um comportamento cristão. E nós vamos ver no estudo de hoje algumas necessidades e as consequências do nosso comportamento. A gente às vezes fala do nosso destino, né? Porque meu destino é isso e aquilo, eu não posso fazer nada porque é meu destino. E nós vamos ver que na realidade somos nós que traçamos nosso destino. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Estamos vivenciando algumas experiências em função, às vezes amargas, em função do nosso comportamento do passado, que está afetando a nossa existência, e o comportamento dessa existência, com certeza, irá afetar o nosso futuro. Esse futuro nessa existência, ou um futuro nas próximas existências. Então, estamos vivenciando as experiências hoje em função do nosso passado. E o nosso futuro, logicamente, que nós iremos traçar, o nosso destino, estamos plantando hoje. Iremos, como Jesus falou, colher aquilo que nós estamos plantando. Colher é livre, o plantar é livre, mas o colher é obrigatório. Se a gente planta alguma coisa, é essa mesma coisa que nós iremos colher. Se nós plantamos inimigos, teremos inimigo ao nosso lado. Se a gente faz amizade, verdadeiramente estaremos aqueles amigos verdadeiros nos ajudando nas horas da nossa necessidade, principalmente da nossa necessidade. Dentro da psicologia, logicamente, não é nosso ramo, nem vamos adentrar, mas pegamos apenas um conceito. Deverá ter vários conceitos a respeito disso. Apenas pegamos um conceito a respeito do comportamento. É tudo aquilo que faz um ser humano perante o seu meio envolvente. Então, nosso comportamento é perante o nosso meio envolvente. Daí já tem uma amplitude. O nosso comportamento em relação a nós outros, seres humanos, nosso comportamento em relação aos animais e em relação à natureza de modo geral. Então, quando se fala em comportamento, não necessariamente seja a relação entre nós, mas entre nós os animais e entre nós a natureza de modo geral. A personalidade vamos dizer assim, é o que nós estamos vivenciando numa existência. Então nós agora, cada um de nós, estamos vivenciando uma personalidade que não representa a nossa individualidade.
A individualidade seria a somatória de todas as personalidades que nós já vivenciamos, que ainda iremos vivenciar até que não precise mais reencarnar. Então, em cada uma reencarnação, é uma personalidade que nós botamos com a personalidade, vamos dizer, no corpo masculino, com determinadas funções, etc., no corpo feminino, etc. Então, as personalidades para cada existência. Agora, a nossa individualidade é a somatória dessas personalidades que nós já vivenciamos. E a gente vivencia plenamente a nossa individualidade quando desencarnado. Que como encarnado, a gente não lembra de tudo, do que vivenciamos, até por misericórdia de Deus. Então, fica restrito ainda só alguns flashzinhos, quando necessário, que nós tomamos conhecimento. Mas, de modo geral, Deus não dá esse livre-arbítrio, vamos dizer assim, para a gente tomar conhecimento, queria prejudicar a nossa personalidade no momento, ou seja, a nossa existência, a nossa reparação, as nossas conquistas e as virtudes. Então, personalidade é composta pelo modo de pensar, seus valores morais, seu julgamento. Logo, a personalidade de uma pessoa pode explicar o seu comportamento. Então, a personalidade de cada um, logicamente, vai refletir no nosso comportamento. Eu lembro que praticamente todas as mães fazem isso, faziam e fazem isso, né? Quando os filhos saem de casa, olha, meu filho, cuidado com o seu comportamento, não é isso? Eu lembro como criança, olha como vai se comportar. Como é que você está se comportando na escola? Nós perguntamos, né, aos nossos filhos, aos nossos netos, como está seu comportamento com os seus colegas, com os professores? Por isso que desse relacionamento, desse comportamento, é que vem, logicamente, as consequências boas ou más. E às vezes nós não percebemos. O que é interessante, e ainda vamos ver isso em Joana de Ângeles, quando ela dá exatamente o estado de consciência, que às vezes nós não percebemos que estamos tendo um comportamento equivocado. Então estamos, às vezes, meio adormecidos. André Luiz diz que muitos de nós ainda, infelizmente, estamos passando aqui meio adormecidos das coisas. Apenas procurando a subsistência do corpo físico. Que a subsistência do corpo físico é importante como instrumento de trabalho. Mas não é a essência. Nós não viemos aqui apenas para cuidar do corpo físico. Cuidar do corpo físico, sim, necessário. Mas para que a gente conquiste as coisas espirituais. Cuidar apenas do corpo físico. E não se preocupar com a conquista das coisas espirituais, não tem muito sentido. Podemos estar sarados, viver 100 e tantos anos. E quando voltar, é uma decepção. Porque pouca conquista espirituais. Então, o corpo físico é um trampolim, é um importante, desde que seja útil às conquistas espirituais. A Joana de Ângeles, ela dá 3 estados de consciência de um ser. Em função desse estado de consciência, a gente vai perceber, logicamente, como está o comportamento dessas pessoas. Primeiro, ela diz assim, a pessoa que está consciência de ser. Consciência de ser. É aquela pessoa que sabe que existe na natureza. Ele sabe apenas que existe. Sabe que existe. Está em estado de consciência. Vamos dizer, as primeiras reencarnações, isso é admissível, né? Ele tem consciência que existe. Mas algo mais, porque ele existe, o que é que ele está fazendo aqui, ele não vai, logicamente, responder às primeiras reencarnações. Mas já tem consciência que existe. O segundo nível de consciência, segundo Joana de Ângeles, é consciência de si. Antes era consciência de ser, agora é consciência de si. Ou seja, ele sabe que existe, porém agora ele percebe que é diferente dos outros. É diferente dos animais irracionais, somos diferentes entre nós, então já está avançado, sabe que ninguém é igual ao outro. Não existe 2 espíritos iguais aqui, apenas próximos, no grau evolutivo. Mas sempre existe uma diferença entre nós na parte intelectual e na parte moral. Então, temos conhecimento que existe e sabemos que há uma diferença entre nós e os outros.
E o terceiro nível de consciência é a consciência de ser senhor de si. Agora ele é ser senhor de si. Então, engloba logicamente os dois primeiros, sabe que existe, sabe que é diferente em relação aos demais, porém, ele sabe que é construtor do seu futuro. É construtor do seu futuro. Então ele vai saber, nesse ponto, ele sabe que o comportamento dele é que vai estar traçando o seu destino, tratou o seu destino de hoje e irá tratar o destino de amanhã. Porque ele passa agora, sabe que é construtor do seu destino. É a mesma coisa quando a pessoa vem aqui, por exemplo, o Jeff, aqui fazer um tratamento. E às vezes, por falta de conhecimento, ele acha que o Jeff vai ter responsabilidade de 100% de resolver o problema dele. É um puro engano. Porque ele acha que o bem é apenas, a cura, por exemplo, é apenas unilateral, e não é. A maior parte é nossa, que está em processo de cura. Por isso Jesus sempre alertava. Quer ser curado? Tu acha que eu posso te curar? Tua fé te curou. Ou seja, você participou do processo. Então, aqui o trabalhador da casa, encarnado, desencarnado, orienta nós outros que estamos em tratamento. Olha, você, a maior parcela de responsabilidade para a tua cura, para o teu equilíbrio, é você mesmo. A equipe encarnada e desencarnada aqui do Jefa apenas dá uma parcela menor de ajuda, é um coadjuvante. Na medicina, a mesma coisa. Se a gente for o médico e não seguir as orientações do médico, não vai fazer nada. Pode ser o melhor médico do mundo. Mas se você não seguir as recomendações dele, ou seja, na maior parte é o paciente que vai procurar a sua própria cura. E no futuro, na realidade, nós estamos tendo uma tendência para isso. Seremos no futuro o médico de nós mesmos. Já que nós temos capacidade, às vezes, de haver o desequilíbrio, então temos a capacidade de equilibrar-se. As células somos nós, é nossa. Somos nós que comandamos as células. E temos essa capacidade. Ainda essa capacidade está latente. Mas o corpo é nosso. A célula está sob o nosso domínio, o nosso comando. Nós ainda não temos essa capacidade de gerenciar e dar o comando correto. Quando a gente tiver essa capacidade, não haverá mais doença. Para um futuro. Daí vem reencarnações nesse aprendizado, até que um dia a gente possa estar nesse patamar. Esses dois níveis de comportamento. O comportamento cultural e o comportamento inconsciente das tendências. O que seria esse comportamento cultural? É a convivência do presente. De acordo com o meio ambiente, de acordo com o nosso relacionamento, onde está o país, sociedade, onde a gente vive. Então, os nossos costumes, os hábitos. Então, a coisa do presente, que eles chamam de comportamento cultural. E o comportamento inconsciente é remanescência das outras reencarnações. Que, às vezes, equivocadamente, a gente diz que é um instinto. Fulano tem um instinto ruim. Não. Não existe instinto ruim, aquele dado por Deus. O que temos, na realidade, é a tendência. A gente vem com a tendência assassina, vem a tendência, vamos dizer, de ser um assaltante, de ser um ladrão, disso e aquilo. É uma tendência em função daquilo que nós vivenciamos no passado, do nosso desequilíbrio, dos nossos vícios. Então, você tem essa tendência. Por isso o quê? Por exemplo, um suicida, ele tem uma tendência, numa próxima reencarnação, ainda querer suicidar da mesma maneira. A gente vê isso no livro, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, com o menino Júlio. Ele tinha, na realidade, tentado se suicidar jogando no Rio do Paraguai. Na outra existência, como criança, ele se afogou. Saiu em direção ao mar, adentrando no mar, e se afogou. Era um instinto que ele tinha, instinto não, uma tendência de suicídio na água. Ainda reizado na sua individualidade. Então, quando a pessoa tem determinado tipo de comportamento equivocado, a gente costuma equivocadamente dizer que a pessoa tem um instinto ruim. E todo instinto dado por Deus,
que é para sobrevivência, não é um instinto ruim. São nas primeiras reencarnações para que a gente não pereça assim à toa. É um instinto de sobrevivência. É bom. Agora a gente tem que aprender a utilizar a inteligência, a razão, e não mais ficar viciado em querer utilizar o instinto. Todos os instintos, de modo geral, são bons, aquele dado por Deus. Agora, o que nós herdamos ainda são as tendências dos em função da nossa existência anterior, que vai repercutir, logicamente, na presente. É como aquele pessoa que vai como dizer assim, no piloto automático. Ele faz aquilo ali, nem percebe que está fazendo, equivocadamente. Também tem um lado positivo, aquelas tendências boas. A pessoa faz o bem sem nem se preocupar. Chico Xavier fazia o bem, ele não raciocinava. Para ele não era sacrifício fazer o bem. Ele não pensava duas vezes. Ele tinha uma tendência de fazer um bem, que é a bagagem que ele tinha adquirido nas existências anteriores. Que para nós, às vezes, questionamos, mas como é que o Chico fazia isso? Até tarde da noite, todos os dias, atendendo as pessoas. Como é que ele consegue fazer isso? É muito sacrifício? Não. Para o Chico não era sacrifício. Para muitos de nós, às vezes, dar um pão é um sacrifício. Para muitos de nós, dar um sorriso para quem tu não conhece é um sacrifício. Dar um abraço, às vezes ainda é sacrifício. Por vários motivos, às vezes até a timidez, coisinha mais simples, mas tem essa dificuldade. Para outro fazer o bem, é uma coisa normal. É uma tendência que ele adquiriu já na prática anteriores. E hoje ele tem mais facilidade nessa prática do bem. Então essa tendência tanto era para o lado negativo, como para o lado positivo. Que na obra de André Luiz, nós vemos que ele chama de reflexo condicionado. A gente é condicionado a fazer o bem ou o mal em função dessas bagagens. Daí no livro Ação e Reação, que nesse caso quem diz na realidade é o instrutor Druso, Chico Xavier, que repassa a informação, aliás, André Luiz é que repassa a informação para Chico Xavier na psicografia. Mas são palavras do instrutor Druso no livro Ação e Reação, no caso aqui capítulo 8, onde ele diz assim: a crueldade é o reflexo do criminoso. A crueldade é o reflexo do criminoso. A tendência. A cobiça é o reflexo do usurário. Usurário, aliás. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escânio é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado, do desequilíbrio. Qualquer motivo, ele exatamente está irritado. Porém, a elevação moral é reflexo do santo. Santos aqui no sentido das pessoas mais evoluídas que fazem isso naturalmente. Então, a elevação moral, a humildade, a bondade, etc. É um reflexo que você foi adquirindo em reencarnações anteriores e hoje já faz isso naturalmente. Não aquele santo no sentido mais teológico, o santo no sentido de espíritos mais evoluídos do que nós, que não está mais precisando de resgate, não tem essas dívidas no cartório ainda que nós temos, ainda precisamos cumprir. E André Luiz, no livro Mecanismo da Envenenidade, capítulo 12, ainda tratando desse assunto, ele diz assim: reflexo incondicionado. Hoje ele chama também de congênito. Que o primeiro, na realidade, está ligado às coisas anteriores e vivenciando o passado. E esse não surge espontaneamente, mas sim conquistado pelo indivíduo nos cursos das existências reencarnatórias. Então, o incondicionado é aquele que está já gravado no nosso inconsciente. Porque como é que se forma? Nessa existência, tudo que nós realizamos, gravamos no consciente, que vai passando para o subconsciente. E esse subconsciente é exatamente o que forma a individualidade. E temos também o inconsciente, que é exatamente essa proposta, visão para um futuro como destinação do espírito puro. Então, na personalidade, na existência atual, nós gravamos
as nossas ações no consciente, que as coisas mais importantes são gravadas no subconsciente, onde nós podemos buscar isso. Às vezes em desdobramentos, alguns transes, vão buscar alguns flashes da reencarnação atual, no passado atual, ou no passado de outras reencarnações. Os chamados protetores alimentares, posturas sexuais, detentores de vias nervosas próprias. Então, que eles chamam de o reflexo condicionado congênito, aquele que vem já da somatória do nosso passado, do lado positivo ou do lado negativo. Características do comportamento. A crítica e o elogio. Normalmente, nós criticamos ou elogiamos de acordo com o nosso comportamento. Dá para perceber isso. Por isso que a crítica tem que verificar, ela para ser válida, tem que ser a fonte é digna dessa crítica, a fonte tem conhecimento do que está criticando, a fonte tem o objetivo de ajudar aquele que está sendo criticado. Porque normalmente, se a gente vai receber uma crítica de determinadas ações, várias críticas, às vezes são totalmente uma oposta à outra. Se eu ainda tenho determinados vícios, o vício de alguém, para mim, não é coisa ruim. Se eu for criticar, eu posso até elogiar. Para outros, não. Então, a crítica que nós fazemos, o que a gente está certo e o que está errado, então, na nossa sociedade é assim. Pode notar, já acontece em qualquer lugar, até no tempo religioso. Quando se toma determinada atitude no tempo religioso, alguns concordam e outros não concordam, porque às vezes nem para pensar, nem para raciocinar. Aí, em função de determinada postura nossa, da nossa conduta, às vezes nós criticamos aquilo ali, e nem pensamos. Às vezes temos o hábito de, às vezes, não gostar das mudanças. Todas as mudanças, na realidade, a gente tem uma tendência a querer fazer das coisas como já está. Deixa como está. Aí qualquer mudança tem uma tendência a gente já ficar no nosso pensamento antagônico e fazemos as nossas críticas. Então a crítica, na realidade, só tem validade, toma conhecimento, verifica porque está sabendo fazer. Qual é o objetivo daquilo ali? É uma coisa boa ou ruim? Depois a gente pode fazer uma crítica mais justa. Isso é nosso trabalho, às vezes quando recebemos uma orientação de um chefe, em qualquer tipo, é dentro, na família, é num tempo religioso, em qualquer lugar. Então temos que ter os cuidados nas nossas críticas, o elogio também, porque às vezes o elogio prejudica mais do que a crítica. Quando a gente quer ser muito bonzinho, e às vezes elogia além da necessidade, está colocando outra vez uma posição que se ele não estiver bem preparado, ele acha que é aquilo. E pode se acomodar. Ou pode até exatamente alimentar o seu orgulho e o seu egoísmo. Então temos cuidado até na hora da crítica. Né? Mas é um exemplo muito que ocorre, às vezes, no centro espírita, é a questão dos médiuns, né? Ele tem uma tendência que o médium fosse um santo em relação a nós outros, né? Pode até ser, né? Entre aspas, né? Mas muitos de nós temos tarefa mediúnica como na necessidade de uma tarefa a mais para a gente até resgatar a coisa do passado. Então tem que ter muito cuidado em qualquer tarefeiro, não só os médios, para não fazer uma crítica, um elogio, além dos devidos, porque às vezes não ajuda, pode prejudicar. Mas tudo isso em função exatamente do que a gente é. A gente critica, elogia aquele que a gente gosta. Ou não. As mudanças só acontecem no despertar da consciência, da inteligência emocional. Então, para a gente aceitar a mudança e concordar com as mudanças, temos que estar com a consciência desperta, naquele estágio, né? Ser senhor de si, né? Ser senhor de si. Quando ele está consciente desperta, na realidade ele está pronto para a mudança. Enquanto isso, toda mudança não é bem visto. Em qualquer lugar. Não é bem visto. Não, deixa como está. Isso não é o progresso, não há melhora.
Não é isso? Como é que a gente pode melhorar as coisas? Fazendo mudança. Quantas mudanças nós fizemos na nossa vida? Quantas mudanças, quantas coisas nós fazíamos de determinada maneira, e depois tomamos conhecimento, por exemplo, da doutrina espírita, aí procuramos modificar. Se não há mudança, não há reforma íntima. Se eu sou contrário à mudança, como é que você vai reforma íntima? E o grande problema nosso na reforma íntima é porque a gente não sabe o que precisa mudar. Olha, se eu não sei, eu acho que não tenho nada para mudar, como é que eu vou mudar? Então ele tem que ter a humildade de reconhecer que tem alguma coisa para mudar. Aí ele faz a reforma íntima, que é tão necessária, né? Para todos nós. Principalmente aqueles que estão passando um processo de obsessão, que se recomenda, olha, faça a reforma íntima. Começa com o teu pensamento. Melhora o teu pensamento, que aos poucos você também vai melhorar as tuas ações. E o obsessor, na realidade, que está vendo você equivocado nos seus vícios, e vê que você melhorou o padrão de vibração, e não consegue mais te atingir naquela frequência. Então, só tem uma solução. É melhorar o comportamento. É fazer a reforma íntima. Para isso, na realidade, eu tenho que ter consciência de si. E, logicamente, desenvolvimento do intelecto, para que eu possa raciocinar e tomar as devidas providências. Comportamento não é estático. Aí eu nasci assim e vou morrer assim. E tem uma frase também que nós atribuímos aos baianos, que me desculpe, não sei se é deles ou não, diz que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, não é isso? E às vezes a gente diz, não, mas é assim mesmo, não tem jeito não. Para mim não tem jeito não. Vai ser assim até o resto da vida. E às vezes eu espero que espírita não tenha mais esse pensamento, porque se coitado, se fizer isso, como é que vai fazer a reforma íntima? Aí eu tenho essa tendência, mas eu tenho essa tendência assim mesmo. Pisou no meu pé, vai sair coisa ruim. E vai ser sempre assim, é? E como você vai se melhorar? Olha, seguidores de Jesus, os próprios apóstolos, as suas tendências, as suas dificuldades. E veja, na realidade, o que ele conquistou, absorvendo o ensinamento de Jesus. Mas teve que ter vontade de mudar. Né? Teve que ter vontade de mudar. Então, achar que não tem jeito, não pode fazer assim. Porque é auto-obsessão. Acha que não tem capacidade de se melhorar. É auto-obsediado. Aí fica complicado. Porque um dos processos de auto-obsessão é porque não tem outro espírito nos atingindo, não. Somos nós mesmos. Então, tem que trocar a palavra culpa por responsabilidade. Ah, não, porque eu errei e agora eu sou culpado, não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Tem jeito. Assume a responsabilidade. Peça a Deus perdão que ele dá as ferramentas. Deus não vai perdoar instantaneamente. Quando a gente pede perdão a Deus, ele dá as ferramentas para a gente trabalhar com aquelas ferramentas e se perdoar. E sabe qual é a principal ferramenta que Deus nos dá para nós? Para a nossa reforma íntima? É alguém ao nosso lado, um companheiro, um filho, às vezes até problemático. Para a gente treinar. Para a gente desenvolver as nossas virtudes. Se colocar uma pessoa mais evoluída do que eu ao meu lado, como é que vai? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou resgatar? Alguém está precisando. Tem que colocar lá pelo menos no mínimo do meu nível. E a gente reclama dos nossos familiares. A cegonha não erra o endereço. Nunca errou nem vai errar a cegonha. É na casa certa, no bairro certo, na mãe certa, no pai certo ali. Porque Deus não impõe filho para ninguém. Certo? Nós recebemos os filhos da necessidade e quando nós aceitamos. Aceitamos voluntariamente ou por convencimento, mas aceitamos. Para quem tem responsabilidade sobre ele. Então tira essa palavra culpa e coloca no lugar responsabilidade. Parte para frente. E é a partir de hoje que eu vou mudar meu futuro. Vou mudar meu destino. E quando estou mudando meu destino, eu estou corrigindo o erro do passado. E conquistando mais virtude. É isso que tem que fazer. A reforma íntima, nós sabemos que não é do dia para a noite. Não é. Quem quiser fazer a reforma íntima, normalmente curtíssimo prazo, às vezes pode pegar um processo de auto-obsessão. Porque não consegue e acha que não tem jeito.
Só que ele está querendo algo a mais do que ele pode dar. E Jesus falou que daria um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Se tem um fardo mais pesado que a gente pode carregar, a culpa é nossa. É nós que arranjamos esse fardo aqui como encarnado por conta própria. Não foi Jesus que impôs, não. Porque senão a gente não teria responsabilidade. Se Jesus desse para nós além da nossa capacidade, a gente poderia argumentar, mas eu não podia fazer. Jesus me deu uma coisa que eu não poderia resolver. Então, Deus, né? Quando fala em Jesus, logicamente, tudo acontece com a permissão de Deus. Num programa reencarnatório, é traçado, nosso anjo de guarda está presente, dando nossos conselhos, a gente participando disso aí, nós construímos nosso destino num programa reencarnatório. Cada um de nós, lógico, de acordo com a nossa capacidade. Nós já estamos nesse nível que participamos na mesa redonda junto com o nosso anjo de guarda. Participamos do nosso destino, sendo auxiliado principalmente por ele. O anjo de guarda, para cuidar da gente, tem que cuidar desde o início. Tem que saber a nossa ficha, saber o que nosso passado, nosso presente e o que é melhor para nós, além com a ajuda dos espíritos construtores que participam do programa encarnatório, na linguagem de André Luiz. Espíritos construtores são todos aqueles que participam, cada um na sua especialidade, do nosso programa reencarnatório. Uma vez eu vi um palestrante baiano falar uma frase que eu gravei. Só quem não muda de ideia é quem não as tem. Pegou pesado, né? Então não muda de ideia porque você não tem ideia. É aquele negócio de palavra de rei, né? Dentro da palavra de rei nunca vou mudar. Não, o que é isso? Hoje eu posso concordar com uma coisa e amanhã eu posso discordar. Não é falta de caráter. Não é falta de caráter. É você reconhecer. Conhecer que naquele momento anterior, você não tinha discernimento de saber se aquilo ali estava correto ou não. No momento que depois de algumas análises, algumas reflexões, algumas experiências, você reconhece que da outra maneira é melhor, mude. Mude, que não é falta de caráter. Errar ainda é humano. E por a gente errar, é que estamos exatamente aqui ainda, né? Agora, permanecer no erro é que é o mal. Errar na nossa caminhada, no nosso tropeço, ainda, infelizmente, faz parte da nossa caminhada. Para muitos de nós. Agora, permanecer no erro e repetições, aí vem as expiações. O que é expiações? São repetições dos erros. Aquelas expiações mais fortes, mais dolorosas, física e espiritual, são repetições, muitas repetições dos mesmos erros. Aí não é mais resgate. Aí a gente tem que sentir na pele a dor, que era a terceira dor que Deus nos dá, não é isso? Estão lembrados? Qual é a primeira dor que Deus oferece para nós? O amor. A gente não segue. Qual é a outra dor, a segunda dor que Deus dá para nós? A razão. Alguém soprou aí? A razão. Nosso cognitivo, nosso raciocínio. A gente não raciocina bem, aí não cumpre as leis divinas. Aí Deus manda a terceira mensagem, que é a dor. Aí quando bate a dor, a gente procura um centro espírita, procura um hospital, procura isso e aquilo. É a bendita dor. Porque a gente não ouviu a dor do amor, nem a dor da razão. Aliás, a mensagem, né, da dor, do amor e da razão. Mas com a dor a gente sente. Por isso que, infelizmente, né, até na prática mesmo, quando é que procura um médico? Com a dor. Qual de nós, às vezes, está bonzinho lá e vai fazer um check-up? Dificilmente. Só vai com a dor. Nível espiritual, muitos de nós, não é vergonha não, certo? Acho que ninguém aqui levanta o dedo, a não ser que seja na família espírita e tal. Mas muitos de nós entramos pela dor. Se for procurar, quase grande percentual de nós frequentadores, trabalhadores da casa espírita, viemos pela dor. Hoje nós somos trabalhadores, mas viemos pela dor, muitos de nós. Raras exceções. Infelizmente, ainda estamos nessas condições, né? Influência do comportamento nosso é o ambiente pessoal, em função do ambiente, pegando aquelas influências, a pessoa pode exatamente absorver aquelas influências e começar as tendências boas ou más.
A fase da vida, a fase infantil, né? Até os 7 anos, como diz André Luiz, é muito importante a educação do filho até os 7 anos de idade. Principalmente até os 7 anos de idade. Por isso que o processo reencarnatório se completa aos 7 anos de idade. Por várias razões. Então, aos 7 anos de idade é muito importante os aconselhamentos, a vivência, a experiência, a evangelização da mãe para com os filhos, mãe e o pai, né, de modo geral, para poder, na realidade, mudar algumas tendências nocivas daquele ser e que ele possa adquirir, logicamente, um hábito mais saudável. Adolescência também, que é outra fase crítica, né, e como adulto também, que é mais difícil. Preparar um adulto, mudar a cabeça de um adulto, mudar a cabeça de um idoso, principalmente, né? Tá, minhas filhas e os netos que querem me mudar, e eu já não aceito muito, né? Eu sempre mandei nas minhas filhas, agora estão querendo mandar em mim agora. Eu fui o médico sozinho, levei a maior bronca de uma filha porque tinha ido no médico sozinho. Como você pode médico sozinho sem me avisar? Eu sempre fiz isso. E olha que eu sou seu pai, hein? Aí eu tenho que puxar a orelha mas é uma tendência, faz isso com carinho, né? Faz um carinho. A gente não quer às vezes, seguir determinado que estamos chegando à nossa idade. Sociedade, a cultura, a religião, a arte, influencia neurologicamente o nosso comportamento. A genética, né, os fenótipos e os genótipos, o genótipo já diz, né, aqui dentro dos genes, aquele que vem com o nascimento, e os fenótipos exatamente em relação ao ambiente que a gente vive. Você pegar 2 gêmeos nascidos aqui no Brasil, um fica aqui em Pernambuco e outro vai viver no Japão. E depois de 30, 40 anos, encontra esses 2 gêmeos, seus hábitos, seus costumes totalmente diferentes. Porque o meio ambiente, no modo geral, vai influenciar o comportamento daquele ser. Agora, adentrando nas orientações, explicações de Filomeno de Miranda. Ele fala do fatalismo biológico. Também é outro equívoco nosso, né? É o destino, o fatalismo. Não, isso é uma fatalidade. Aí o cara desencarnou, fatalidade. Aí você só desencarna no dia que está previsto. Não necessariamente. André Luiz diz que são poucos de nós que desencarnamos no tempo certo. Nós programamos para o desencarnatório há tantos anos e, equivocadamente, a gente faz mau uso do nosso corpo físico, com nossos vícios físicos e mentais, desencarnamos antes do tempo. Grande parte de nós. O próprio André Luiz, né? Foi taxado como suicídio inconsciente. Porque abusou. Dentro da sociedade, não era má pessoa, não. Era um pai de família, era médico, tal, vivia na sociedade, etc. E na sociedade, aí vem lá as alimentação, alguma bebida, etc. E terminou, desencarnou do tempo. Foi surpreso, chateado, porque estava chamando ele de suicídio inconsciente. Muitos de nós somos assim. Aí não tem um vício físico, tem que cair os mentais. Os mentais se transformam em físico, de acordo com a intensidade. Aí, Filomeno de Miranda diz o seguinte: estabelecido mediante as conquistas pessoais de cada indivíduo, não é definido em relação à data da sua morte. Altera-se para menos ou para mais. Tem alguns que têm moratória, não é isso, Sônia? Alguns que têm moratória, certo? Por estar realizando alguma coisa. A moratória normalmente é porque está realizando coisa boa. Então, tem a moratória, mas um prazo se dá para a pessoa terminar os trabalhos que estão sendo realizados. E tem outros que desencarnam antes do tempo. O suicídio inconsciente, infelizmente, grande parte de nós. As ocorrências que sucedem conosco têm suas causas no comportamento que permite. Ah, por que aconteceu isso comigo? Logo comigo aconteceu isso. Logo com isso eu peguei aquela doença. Coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Por que isso aconteceu comigo? No mínimo, falta de imprudência, falta de cuidado. Para não dizer outras coisas piores. Ah, mas nessa existência eu fiz tudo certinho, tudo bem. E nas outras existências? Como o perispírito molda o corpo físico, a sequela de outra existência fica gravada no perispírito, que vai repassar para o corpo físico, que em determinado momento vem a chamada doenças kármicas.
Então, se as explicações não é dessa existência, com certeza as existências anteriores. Não sairá daqui enquanto pagar o último centil. E às vezes nós estamos devendo a nós mesmos. Lesamos nosso corpo físico, lesamos temporariamente o perispírito, que vai repassar para o corpo físico e precisamos corrigir. E muitos de nós estamos corrigindo esses equívocos do passado. Acidente, homicídio, intoxicação, desastre de vários tipos que arrebatam vidas. Resultam de imprevidência, da irresponsabilidade, do orgulho dos que eles são vítimas. Na maioria das vezes e no maior número dos acontecimentos. No mínimo, imprevidência. Aí foi atravessar uma avenida, foi atropelado, desencarnou. Olha, não estava previsto, ninguém veio aqui para, de qualquer maneira, estar sendo atropelado ou não e morrer de um acidente. Nem muito menos ser atingido por uma bala. Não necessariamente. Dificilmente isso pode ocorrer. Temos casos particulares. Às vezes é imprudência. Não prestou atenção. Ele estava ali, mas o pensamento dele estava só o corpo, o pensamento, o espírito estava longe. Pensando em outra coisa. Aí por imprevidência foi atropelado. E etc. Então, no mínimo, às vezes imprevidência. Estava previsto aquilo? Não estava previsto. Pode até acontecer. Como aconteceu no livro, por exemplo, Ação e Reação, tem um caso de Scânio e Lucas, se não fala a memória, que eles vieram para ajudar a aviação brasileira e morrer em acidente aéreo. Porque em reencarnações passadas ele tinha matado muita gente na ressurreição do seu país, jogando pessoal de alta altura. Então ele mesmo pediu o resgate dele para sentir na pele o que ele tinha feito aquelas pessoas passarem. Contribuiu para o desenvolvimento da aviação e morreu num acidente aéreo. Mas ele estava programado, ele programou o destino dele. Não que Deus tenha colocado isso ali como castigo. Então são coisas, mas são coisas particulares no processo reencarnatório. Mas de modo geral, normalmente são nossas imprevidências dos acontecimentos que ocorrem. A gente tem os devidos cuidados e às vezes vem esses acontecimentos. Suicídio indireto, que nós falamos, muitos de nós. André Luiz diz que são um pouco de nós chamados completistas. Completistas, na linguagem de André Luiz, são aqueles que vêm e cumprem o programa reencarnatório na íntegra. Às vezes não cumpre porque desencarnou antes do tempo. E às vezes passou o tempo, mas relaxou e não cumpriu. Então, em determinada coluna espiritual, se eu não for a memória, parece que era de 8 a 10% dos espíritos que voltavam àquela coluna espiritual, que é uma tendência nossa, voltar à mesma coluna espiritual, só apresentando assim, vai arredondando os 10%, era completista, ou seja, cumpria na íntegra. Alguns deles, faltou algumas parcelas. Essas parcelas vai pagar onde? Na próxima reencarnação. O que vai ocorrer? Apenas vamos retardar a nossa caminhada até chegarmos ao espírito puro. Todos iremos chegar. Aqueles que cometem menos erros, chegarão no tempo melhor, ou seja, vai ter uma felicidade plena, conquistada em menos intervalo de tempo. Isso é uma maravilha. Todos chegaremos lá, à perfeição. Agora o tempo vai depender de cada um de nós. Quem chega a um tempo menor, imagina a felicidade, né? Aquela turma que entra lá, entra 500 na faculdade, aí vê que quando vai à formatura está 20, 30, 10, e o outro fica para outra turma. E assim vai. Vários motivos, são vários. Suicida direto, que é auto-suicídio. Tem um suicídio indireto, que a maioria de nós, ninguém quer suicidar-se pela alimentação, não quer suicidar pelos vícios, não quer. Mas termina prejudicando. Particularmente, meus dois irmãos mais velhos desencarnaram cirrose hepática, vício, do alcoolismo. Dois filhos o irmão mais velho. Ele estava bebendo para suicidar-se? Não. Ele queria suicidar-se? Não. Mas possivelmente desencarnou do tempo. Aí começa com as coisas normais, tal, e vai, e chega um ponto, às vezes não consegue mais sair daquela situação. Destino. O comportamento do homem, a todo instante, contribui de maneira rigorosa para a programação da sua vida. Deus não traça destino de ninguém. Só tem, na realidade, duas fatalidades.
que Deus nos impõe. Essa é rigorosa. Primeiro, na criação. Todo mundo é criado, todo espírito é criado nas mesmas condições, simples e ignorante. Não tem privilegiado. E todos chegarão à perfeição. Então nós temos esses duas fatalidades. Na criação, igual, e na destinação. Nesse caminhar, fica sob a responsabilidade. E Deus oferecendo todos os meios, todos os instrumentos, todas as ferramentas. A principal ferramenta é o quê? As reencarnações. Nada está perdido. Você pode ter feito muitas coisas ruins. E vai ter oportunidade infinita de reparar todos os males que fez. Nada existe, nada está perdido. Apenas nós estamos atrasando a nossa felicidade. O alcoolismo, já falamos, é isso, né? Desencadeia não só a morte prematura, mas dá um desequilíbrio na família, etc. Quando eu trabalhava em Pirassununga, tinha um mecânico de avião, excelente mecânico de avião. Tivemos que retirar da aviação mecânico por causa do alcoolismo. Uma vez por outra ele era encontrado embriagado na praça de Pirassununga. Aí o pessoal buscá-lo. Retiramos ele da manutenção, porque ele podia causar um problema no apando do avião. Excelente pessoa. Tentamos fazer tudo por ele, chamamos os pais dele, que moravam no interior, para ajudá-lo. Era uma excelente pessoa, um excelente mecânico, mas tivemos que tirar ele da aviação, porque ele não podia trabalhar no avião naquelas condições. Então veja, para a família, para o emprego e para si mesmo. É um prejuízo violento o alcoolismo. Eu que diga que senti na pele a partir dos meus 2 irmãos. Toxicomania. Também o vício mais forte ainda do que o próprio alcoolismo, né? Em reuniões mediúnicas, aqui no Jefa, desobsessão, quantos espíritos já apareceram aqui, ainda pedindo droga para sorver aquelas drogas. Viciado ainda. Porque o corpo está viciado e passou para o perispírito. Como o perispírito dele está muito denso ainda, e muito dele nem sabe que desencarnou, ele sente a necessidade ainda daqueles tóxicos, daqueles entorpecentes. E reuniões fica pedindo. A gente dá de outra maneira. Temos um negócio bom para você aqui. Preparado e para você. É uma águazinha frutificada que a espiritualidade prepara e dá para ele. A gente engana, no bom sentido, né? Não, se preocupe não, vamos preparar uma dose boa para você aqui. Você vai ser muito bom para você. E o cara toma, na verdade, o espírito toma e se sente bem. Xelolatria é outro desequilíbrio, né? Questão da sexualidade desequilibrada. No livro Sexo e Destino, da coleção de André Luiz, é um livro praticamente tratando desse assunto. Também Entre a Terra e o Céu também trata, mas principalmente Sexo e Destino. Todo o pessoal envolvido em reencarnações passadas que estão corrigindo. Então, estão 2 coisas que, inclusive, que causam processo obsessivo, dos principais. É o desequilíbrio sexual e a ganância pelo poder e o dinheiro. A herança cria exatamente sérios problemas obsessivos. E outros mais enumerados que Filomeno de Miranda relata nesse capítulo do livro. E daí alterando exatamente o nosso comportamento para o bem ou para o mal. Então, o nosso comportamento de hoje, e nós espírita, temos uma responsabilidade maior. Então, como é que se conhece um bom espírita? Não necessariamente pelo conhecimento que ele tem da doutrina espírita, mas sim pelo seu comportamento. Seu comportamento é fundamental. A melhor propaganda do espiritismo se faça é o próprio comportamento. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Hoje eu sou espírita,
graças ao comportamento que eu vi no meu trabalho, na época, de um espírita aqui do Jefa, o Fausto. Eu sou espírita hoje porque o Fausto, trabalhava com o Fausto na mesma unidade. E eu comecei a perceber que ele é diferente dos outros, era um pouco diferente. Mas naquela época, eu estava com o Joana de Ângeli, era só senhor de ser, e talvez nem senhor de si ainda, né? E muito menos senhor de ser de si. Então, não estava assim meio voando as coisas, né? Mas eu sentia ele diferente, uma pessoa diferente no comportamento dele, nas atitudes dele. E depois que eu descobri que ele era espírita, que eu tinha o maior preconceito, espiritismo para mim era coisa ruim. Era a imagem que eu tinha. Aí eu comecei, não, espiritismo não pode ser uma coisa ruim. Se Fausto está lá, então não é coisa ruim. Então eu vou ver esse negócio que Fausto faz ali. Com a bobagem que Fausto está fazendo, né? Porque ele é bipolar, ele tem um comportamento aqui exemplar e lá ele está com Satanás, né? Como o colega falou, pai, você é uma boa pessoa. Lá também no meu trabalho, outra pessoa já. Pai, você é uma pessoa boa. Mas tu fica com um negócio com Satanás, essas coisas aí, rapaz, não dá certo não. Eu falei, rapaz, todo mundo tem uma fraqueza, né? A minha fraqueza é ficar com os Satanásinhos. Fazer o quê, né? Eu ia agora, para perder meu tempo por ele. Ele é evangélico, eu ia gastar minhas energias com ele explicar aquilo ali. Na hora eu pensei, não, rapaz, cada um tem uma fraqueza, minha fraqueza é essa. E somos amigos, certo? E somos amigos. Mas voltando ao Fausto. Aí eu vim aqui, o Jefinho era dali, ó. Foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei ali, que vi aquele negócio ali, aí depois ainda reconheci Socorro, que morava no meu prédio, pronto. Cheguei, não, isso aqui, comecei o livro do Espírito, primeira questão. Que é Deus, inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Puxa, não é aquele Deus que falava para mim lá, que ficava brigando com Satanás vencendo a luta contra Deus. Não, não podia ser. Eu não sabia a resposta, mas sabia que Deus não podia ser aquilo ali. Aí quando eu li, não, esse é meu Deus, esse aqui é meu Deus. Esse é o Deus que eu não sabia e agora fiquei sabendo. Então foi essa propaganda de corpo a corpo, do comportamento do Fausto, que hoje eu agradeço. Agradeço ao Fausto por ser espírita. E é responsável de todos nós exatamente fazer essa propaganda de corpo a corpo. Literalmente, ou seja, dando exemplificação. E para encerrar, nós vamos fazer aqui um texto a respeito com o nosso pensamento. Tá? O título é Cuidado com o nosso pensamento. Porque a reforma íntima começa pelo pensamento. Hoje, da vez, nós estamos fazendo uma ação hoje que já pensamos em reencarnações anteriores e não conseguimos fazer naquela época. A gente pensava em fazer, mas não conseguia fazer. E hoje, nós estamos fazendo hoje uma ação que nós programamos e pensamos em reencarnações passadas. E às vezes que nós pensamos hoje e no momento não conseguimos fazer. Mas às vezes podemos até fazer nessa reencarnação. Se não fizer, vai fazer em reencarnações passadas. E esperamos, logicamente, que esse pensamento seja um pensamento bom. Então, eu não sei qual é o autor dessas frases. Então, seu pensamento transforma-se em palavras. Não é isso? Todo pensamento transforma em palavra. As palavras transformam em ações. As ações transformam-se em hábitos, aquelas tendências. Os hábitos transformam o caráter. Os hábitos moldam, aliás, o caráter. E o caráter controla o destino. Então, no final das contas, somos nós. Tudo isso aqui quem realiza somos nós. Começa um pensamento e no final está o nosso destino. A gente reclama do nosso anjo de guarda, reclama que Jesus nos abandonou, que Deus nos abandonou, é porque é meu marido, minha mulher, é isso, é aquilo. Aí coloca culpa em Deus e o mundo. Porque o meu destino não está muito bom. Esquece que é Ele que traçou o destino. E é Ele, somos nós, que modificamos o destino a todo instante. A todo instante nós podemos modificar o nosso destino. É o livre-arbítrio. Para melhor ou pior. Graças a Deus que a gente consiga, na verdade, fazer para o melhor, né? Ficamos na paz do Mestre Jesus.